Boa sorte aí, Rui. Ok. Tá, obrigada. Ok, portanto, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um meetup da comunidade do Fabric Power BI Portugal. Este é o meetup número 67. Já vamos aqui com um grande historial ao longo dos anos, portanto, venham cada vez mais. Obrigado por estarem cá ao final de mais um dia de trabalho e dedicarem algum tempo a estes tópicos da comunidade. Numa semana em que temos aqui um feriado a meio, provavelmente muitos de vocês já estão a pensar nas férias. Pronto, é sempre bom estarmos aqui todos juntos para partilhar aqui algum conhecimento. Portanto, o meu nome é Susana Souza, eu vou ser a vossa host durante a sessão de hoje. Para aqueles que estão connosco há menos tempo, nós temos um grupo do WhatsApp que vocês podem, onde vocês podem registar-se. Está aqui o link, mas eu depois colocarei também no chat. Sigam também a nossa comunidade do Meetup para estarem atentos às novas datas das sessões. E é isso, sem mais demoras. Bem-vindo mais uma vez, Rui. O Rui é aqui já um repetente, vamos dizer assim, na nossa comunidade. Como estávamos a dizer ao início, ele apresentou já aqui uma sessão connosco em novembro sobre Data Pipelines no Fabric, que se vocês tiverem curiosidade podem também ver no nosso canal do YouTube, que a sessão está gravada. E hoje vai apresentar-nos um tópico também alinhado com o Fabric sobre o Semantic Link, Transforming Data Science and Power BI with Fabric Semantic Link. Portanto, o palco é teu, se quiseres fazer uma breve introdução para aqueles que ainda não te conhecem ainda, mas podes partilhar então e começar. Sim, obrigado, Susana. Por ter aqui um ecrã. Confirmem só que estão a ver. Sim, está ok. Ok. Pronto, muito boa tarde a todos e muito obrigado para quem está aqui. É a minha segunda vez aqui neste evento e fico muito grato por darem-me esta oportunidade. O tópico que vos tenho de falar hoje tem a ver aqui com dar um novo sentido aos dados que nós trabalhamos e criamos e que dão origem a um semantic model, a um dataset, como muitos conhecem. Aqui o Power BI sempre foi a camada final dos nossos dados, no nosso ecossistema. Portanto, nós começamos a criar ali data flows, pipelines, trabalhamos os dados e depois disponibilizamos esses dados como a camada mais refinada e mais trabalhada para o utilizador final, que depois vai consumi-los a partir de reports, a partir de aplicações, o que for. E este fluxo, por norma, na maioria das vezes, ficava por aqui. Portanto, nós tínhamos ali o dataset e era ali era o fim dos dados naquele ponto. E raramente esses dados iam ter outro propósito e por isso hoje quero falar aqui de uma feature que ficou disponível no Fabric, na componente aqui de Data Engineering / Data Science. É uma feature que ainda está em preview, que é aqui o Semantic Link, e isto vem acrescentar uma nova camada de análise sobre esses modelos Power BI, esses Semantic Models, aqui através dos notebooks no Fabric. Ok. Bom, para me apresentar, antes de começar, o meu nome é Rui Carvalho, eu trabalho aqui há mais de 6 anos na área de dados, atualmente trabalho como Data Engineer na DevScope. A minha especialidade está aqui no uso de tecnologias de Microsoft para a construção de soluções ETL. Escrevo também blogs no Medium, praticamente todas as semanas, sobre algum tema na área de dados ou sobre desafios no dia-a-dia, no âmbito de Data Engineer, seja problemas técnicos, seja problemas a nível profissional, que possa de alguma forma ajudar quem está a ler. Há um ano também comecei aqui uma jornada de speaker e que tenho aqui participado também em vários eventos, em várias sessões, tal como o Power BI Summit, SQL Beats e também aqui o Fabric Portugal. Portanto, o que é isto do Semantic Link? Basicamente, o Semantic Link é aqui uma feature que nos permite, de forma muito simples, consultar os Semantic Models através do módulo Data Science no Fabric, recorrendo aqui a livrarias e funções Python ao nível dos notebooks. O principal objetivo disto é sermos capazes de usar a nossa gold layer, ou seja, a camada mais refinada da nossa arquitetura de dados, que por norma chegam a ser views trabalhadas ou, de outro ponto, aqui os nossos semantic models, e evitar ter trabalho redundante entre as várias áreas e as várias equipas. E desta forma, usar esses modelos Power BI para
fazer análises, fazer validações de dados, criar automações sobre esses dados e também, aqui mais numa vertente de data science, usá-los para, por exemplo, modelos de machine learning, por exemplo. Desta forma, acabamos por conseguir criar um ciclo que antes nós tínhamos aqui uma visão de carregar a informação, muito aqui na parte do data science, o data engineer, carregar essa informação, fazer o storage, agora aqui na componente Fabric, storage no OneLake, consumir esses dados a partir de um Power BI e ficámos por aqui. Neste caso, nós vamos, de certa forma, reutilizar essa informação para dar uma nova vida a esses dados ou usar esses dados para obter alguns insights e alguns resultados diferentes noutros âmbitos. Toda esta leitura de informação, tal como disse, nós usamos aqui funções Python e data frames para carregar a informação desses modelos semânticos para esta estrutura de dados. Aqui na questão do Semantic Link, nós usamos uma estrutura de dados um pouco diferente do que aquilo que nós conhecemos como uma data frame. No caso aqui é uma Fabric Data Frame. É uma data frame que deriva tem todas as propriedades das pandas data frames. Para quem não conhece, quando falo aqui desta data structure, e para quem não está tão dentro aqui desta componente data science, estamos a falar aqui da possibilidade de carregar dados aqui para uma variável, no caso aqui é uma estrutura de dados, e que depois podemos efetuar todas as transformações necessárias e trabalhar esses dados para as diferentes análises que nós queiramos ali ao nível dos notebooks. Aqui este Fabric Data Frame vai absorver tudo as capacidades dos pandas data frames, ou seja, todos os métodos, todas as funções disponíveis, mas em adicional vai também ter aqui uma componente de ter os metadados do modelo semântico da qual estamos a ler a informação. Portanto, é uma estrutura que vai ter a informação de métricas, de tabelas, de relações, dependências, tudo respectivo a um semantic model. E que depois podemos usar para todo o tipo de monitorização e validação. Para que é que nós podemos então usar esta informação? O Semantic Link traz-nos aqui uma nova livraria de funções e métodos que podemos usar sobre os nossos datasets, desde as mais simples, como ver que datasets é que eu tenho no workspace ou em vários workspaces que eu tenho acesso, ver que tabelas é que existem, ver que métricas existem, perceber quais são as relações do meu modelo, perceber quais são as dependências que ele tem, ler dados que estão nas minhas tabelas do Semantic Model para um data frame e trabalhar essa informação do lado aqui dos notebooks, executar métricas sobre o modelo ou até executar DAX que eu queira escrever nos notebooks sobre esse modelo. Também, e aqui é que começa a ficar realmente relevante e trazer algum valor, encontrar erros de relações, erros de dependências. Quando falamos aqui em erros de relações, estamos a falar, por exemplo, numa tabela de factos, eu ter, por exemplo, numa PK que está ligada a uma dimensão, mais PKs do que aquelas que eu tenho na dimensão, ou seja, encontrar aqui este tipo de problemas. Quando falamos em erros de dependências, é ter, por exemplo, colunas da mesma tabela que dependem uma da outra e que deveriam fazer sentido a informação, mas não fazem. Por exemplo, eu ter uma tabela de moradas em que o código postal eu tenho vários códigos postais para cidades diferentes. Portanto, existem esse tipo de funções que permite fazer esse tipo de validações também. O que é que isto, na minha opinião, todas estas possibilidades que agora temos, vai trazer um papel mais participativo sobre o conteúdo dos semantic models para outros tipos de utilizadores que antes não tinham. E aqui podemos considerar três tipos de utilizadores, três personas, que são eles os data scientists, data engineers e os data analysts, que são quem tem atualmente mais contacto com estes semantic models. E isto vai nos dar aqui, abrindo estas portas ao semantic model e ao conteúdo que ele tem, vai permitir que cada um destes utilizadores, numa organização, possa efetuar, ter aqui diferentes use cases e diferentes tipos de trabalho sobre esses semantic models que outrora já foram desenvolvidos e vão ganhar aqui ganhar uma nova vida, de certa forma.
Aqui, por exemplo, para um data scientist, ele pode, e é capaz, e com esta funcionalidade, usar aqui Python, que é uma linguagem que ele está acostumado, para questionar a informação, ler os dados que estão no Semantic Model, perceber como é que se relaciona os dados entre si, sem que, por exemplo, tenha que perder tempo a recriar toda essa lógica em data frames no seu workspace. Ou seja, esta pessoa pode querer fazer uma análise, por exemplo, de vendas que já alguém reproduziu num semantic model, e em vez dessa pessoa estar a ir às tabelas-fonte, carregar, os parquet e montar toda a informação, essa informação já existe, já alguém trabalhou, então ele apenas consegue consultar diretamente essa informação sem ter que ter o dobro do trabalho a fazer isso. A mesma coisa para um data engineer, falando aqui mais de uma vertente de automação. Aqui, graças a várias funções do Semantic Link, eu consigo efetuar validações à qualidade do modelo, seja em relações, seja em dependências ou até validação de dados. E isto, por exemplo, podemos criar aqui uma nova camada em que o Data Engineer consegue automatizar esse tipo de validações e ter uma camada aqui intermédia entre Dev e produção, em que eu tenho os meus datasets em Dev e o Data Engineer vai automatizar este processo de validação de dados antes de passarmos um modelo à produção, por exemplo. Tal como também aqui o Power BI Developer, mesmo sendo ele que tenha desenvolvido o Semantic Model, vai ter aqui a oportunidade de o ajudar um pouco no seu dia-a-dia. Por exemplo, eu consigo, graças a estas funções, de forma rápida, documentar tudo aquilo que está no meu Semantic Model, seja tabelas, relações, métricas, toda a informação relativamente a este Semantic Model, eu consigo aceder a partir de funções do Semantic Link e consigo, por exemplo, criar de forma automática documentações para o meu modelo. Eu consigo criar um script que me vai documentar tudo o que está num dataset, guardo isso num lakehouse e depois vou ter um Power BI a olhar para esses dados. E em questão de segundos ou minutos, a cada vez que eu queira criar um novo dataset, eu corro o script e consigo ter a documentação criada. Isto são apenas alguns use cases que vai abrir, que estes diferentes tipos de utilizadores podem ter e que vão criar aqui um sistema colaborativo entre estes roles. Tal como disse, usamos aqui o Python para trabalhar com o Semantic Link, ok? Não é nada de extraordinário, não é difícil, ok? Pode haver, acredito que haja aqui, se calhar, utilizadores que não estão tão ambientados, ok? Mas aqui o objetivo de usar também esta linguagem é a linguagem preferencial tanto de Data Science como de Data Engineers atualmente. E é a forma de trazer esse tipo de utilizadores também a usar a usar aqui a informação que está nos Semantic Models e a ter aqui, sem grande esforço, sem grande aprendizagem, a usar uma nova tecnologia. Vamos usar o mesmo esquema de funções e livrarias e métodos para aceder a esta informação como poderiam aceder a qualquer outro. Portanto, aqui é um bocado eu conseguir ligar estas 3 personas ou mais até aqui sobre a base da mesma linguagem. E depois também é uma linguagem que permite aqui um grau de automação bastante interessante e por isso acaba por ser bom. Temos aqui a base em Python. Portanto, eu vou-vos agora mostrar aqui um bocadinho de alguns use cases, como é que vocês podem basicamente mostrar-vos um agregado das várias funções que vocês podem aplicar ao nível dos vossos Semantic Models. Pronto, eu tenho aqui um workspace, eu já tenho aqui alguns Semantic Models criados que vou usar ao longo dos demos, ok? E vou começar então aqui por um dos notebooks que eu tenho. Eu vou, entretanto, só ligar-me aqui à sessão, vou criar uma sessão, só enquanto falo. Pronto, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é fazer o pip install do Semantic Link. No fundo, estamos aqui a instalar a livraria do Semantic Link. O que eu aconselho, para não estarmos constantemente a cada notebook que nós criamos a instalar esta livraria, é usar um environment que já tenha essa livraria criada. Vocês podem criar algo deste género. Criar aqui um environment.
onde vão ter todas as librarias que estão disponíveis para que vocês vão precisar, para poderem reutilizar. Porque ele agora não está aqui a abrir, mas depois eu já mostro. Pronto, enquanto estou só aqui a iniciar a sessão, já era algo que devia ter feito antes de começar. Mas basicamente o que vamos precisar de fazer então primeiro, vou já dar aqui comando para ele instalar a livraria do Semantic Link. Ele neste momento está apenas a instalar Sim, para esta sessão do o que notebook. Quando se quisesses utilizar um notebook diferente, terias de fazer a instalação. Sim, Não é? sim, neste momento eu estou a levantar uma sessão Spark, que era algo que já devia ter feito antes. Por normal não demora muito. Até pronto, já está. E depois o que eu vou fazer é instalar a livraria ao nível desta sessão que eu acabei de iniciar. A ideia de ter um environment é uma feature que também está em preview, mas é útil porque se eu tiver vários notebooks, eu não escuso estar sempre a fazer a instalação. É uma questão de boa prática e não ter e usar um environment específico para este tipo de ações, com as librarias que eu preciso, não preciso me preocupar com nada. Portanto, ele agora está aqui a fazer a instalação, por acaso eu não iria precisar, corri aqui a célula. Portanto, enquanto isto está, pronto, já tenho as librarias instaladas, portanto vamos começar aqui no primeiro, aqui passo a passo, célula a célula, com vários use cases. A primeira coisa que nós temos que fazer para começar a usar, então, os métodos que estão no Fabric Semantic Link, vocês vão ver aqui, este Senpai é a forma que nós temos para consultar a livraria de funções que existe aqui no Semantic Link. Basicamente, o que nós precisamos fazer é fazer o import deste Senpai.fabric e depois podemos lhe dar aqui o nome que nós quisermos, que vai ser o objeto que nós vamos usar para chamar as funções. Okay? Um exemplo prático. Neste caso, eu vou fazer então o import das minhas funções e vou fazer um list de datasets, que é uma das funções de Semantic Link, que me vai permitir listar aqui todos os datasets que existem no meu workspace. Também há uma forma de fazer isto ao nível de todos os workspaces, ok? Depois eu posso mostrar se tivermos tempo no final. Mas neste caso ele vai só fazer um list de datasets de todos os datasets que eu tenho neste workspace, que era aqueles que eu tinha mostrado inicialmente. Ok? Pronto, aqui nada mais. Aqui o que me vai permitir é saber que datasets é que eu tenho e sobre que datasets é que eu quero começar aqui a consultar. Aqui, no caso, vou começar a olhar para este USA Sheets e a primeira coisa que eu vou fazer é, eu quero listar todas as tabelas deste dataset, portanto também há uma função para isso, que é o list tables. Eu vou definir uma variável com o nome do dataset e vou então chamar aqui este list tables e passando-lhe a variável do dataset. Portanto, eu quero listar todas as tabelas deste dataset. Portanto, uma informação muito básica ao nível das tabelas, ok? Só o nome, uma descrição, se ela tiver uma descrição no dataset, se está escondido ou não, se está categorizada e depois o tipo. Okay? Até aqui nada de especial. Onde nós costumamos, agora que podemos aqui ter aqui mais um bocadinho de informação é, deixa-me ver as colunas destas tabelas. Também tenho esta função que é o list columns. Passando o dataset, eu posso ver todas as colunas, todas as tabelas de um dataset. Fazendo isto, é o que ele me vai listar por aqui abaixo. Portanto, como podem ver, table name, column name, depois todo o tipo de dados, se está escondido, se não está, formatação, e aqui várias outras, se está ordenadas. Portanto, vão ter aqui toda a informação relativamente às colunas que está associada, que está aqui no coding do vosso Semantic Model. Ok? Também posso fazer isto. É uma tabela específica. Este tipo de listagens tem um conjunto de parâmetros e na documentação depois tem lá todos os parâmetros para cada um destes métodos. Aqui no caso, eu se quiser posso fazer também, passar, por exemplo, só quero ver de uma tabela específica. Posso fazer também, fazer o read table disso. Ok? Outro caso que eu posso querer, me interessa fazer. Eu quero, por exemplo,
Alguém trabalhou aqui uma tabela de shipment. Esta tabela de shipment é a minha tabela de factos deste modelo. Alguém a trabalhou, criou aqui no Power Query um conjunto de transformações. Então, eu quero reutilizar esta informação. O que é que eu posso fazer? Posso usar outra função, que é o read table. E para isso, eu preciso mencionar o dataset e qual é a tabela que eu quero ler. E eu vou lê-la para onde? Vou lê-la para um data frame. Aqui, no caso, vai trazer a estrutura semântica, por isso vai ser um fabric data frame. Portanto, após ler a tabela, ele aqui já me tinha retornado, já tinha executado, mas vai-me então carregar toda esta informação que está na tabela para a minha data frame. Agora, tal como eu disse, esta informação já foi trabalhada por alguém, eu não precisei de estar aqui a recriar esta informação toda do lado do notebook e tendo que ir à fonte para trabalhar os dados, só para que eu tenha aqui alguns insights sobre estes dados. Eu fui diretamente ao Semantic Model e carreguei a informação para o meu lado. Agora, com isto, eu, se quiser, posso usar esta informação ao longo deste notebook, fazendo aqui algumas transformações ou algumas análises que eu queira, ou, se eu quiser relacionar esta tabela e trabalhar esta tabela em conjunto com outras, eu posso simplesmente escrever este conteúdo para o meu lakehouse e vou ter aqui ali a tabela materializada, caso eu queira fazer também outro tipo de análise. Também há aqui um método para isso. Por norma, uma data frame, nós poderíamos usar o método write, mas para escrever no lakehouse, mas aqui as Fabric Data Frames têm um método próprio para isso, que é este toLakehouse table. A única coisa que é preciso é ter um lakehouse associado ao vosso notebook, que se não tiverem, vai-vos aparecer aqui esta opção, mais lakehouse, vocês podem adicionar. Neste caso já tenho um criado e eu tenho aqui este comando que me vai criar, vai pegar aqui na minha data frame, vai converter a minha tabela vai guardar a minha tabela num lakehouse com este nome e no modo overwrite. Podia ser append, tem essas duas hipóteses. Aqui no caso, correndo isto, eu já tinha criado antes, mas ele agora o que vai fazer, basicamente, vai fazer o overwrite desta tabela aqui. Ok? Bom, isto aqui é ao nível das tabelas. O que é que podemos fazer aqui? O que é que podemos consultar ao nível das tabelas? Entrando aqui na parte das relações. Há aqui outras livrarias, funções que eu preciso de importar, ok? São estas aqui, que me vai permitir criar diagramas das relações, encontrar relações, depois encontrar erros. São aqui outras funções que eu também preciso de trazer. E o que eu vou fazer aqui vai ser, para o mesmo dataset, eu vou fazer o list relationships. Eu quero saber todas as relações que este modelo tem aqui. Okay? São poucas, ok? Mas vai-me dar esta informação para saber qual é a multiplicidade, de que tabela para que tabela, quais as colunas-chave que estão a ser usadas, se está ativo ou não, e aqui um conjunto outro de coisas. Se eu quiser ter uma visão mais gráfica, posso usar também aqui este método, plot relationship metadata, que vou passar-lhe aqui as minhas relações, que eu guardei aqui nesta data frame, e ele vai-me gerar um diagrama com essas relações. Se eu quiser ter aqui uma visão mais gráfica do que é que está a acontecer. Depois, o que é que podemos fazer aqui é encontrar, então, erros nas relações. Aqui começa aqui a ser, isto pode ser realmente útil. Basicamente, vamos querer, então, perceber se alguma destas relações, se existe aqui algum problema neles. Ou seja, que problemas podem ser, foi aqueles que falei durante a apresentação, se existe, por exemplo, na minha fact table, só vou ter PKs, seja de produtos, seja de regiões, aqui nesta tabela de encomendas, que não existam nas minhas dimensões, ok? Isto consideramos que isto é um erro, ok? Não é bom para data quality, então ele vai detectar este tipo de coisas. Como é que fazemos isso? Eu depois no fim vou disponibilizar estes scripts todos, por isso sem problema. Como é que fazemos isso? A primeira coisa que para ele conseguir mapear ele tem que saber que tabelas são e que relações existem. Para isso, temos que criar um dicionário das tabelas que existem neste dataset. Basicamente é o que eu faço aqui. Eu vou iterar as minhas tabelas, vou fazer aqui o read table. Basicamente eu estou a guardar o conteúdo das minhas tabelas todas, do meu dataset, e vou criar aqui um dicionário das minhas tabelas que depois vai ser usado para ir validar
os dados que lá estão e validar então se há aqui alguma incoerência entre as chaves. Portanto, se eu correr isto e depois fazer o output, eu tenho aqui um dicionário de chaves para cada uma desta tabela, que tem aqui o conteúdo de cada uma delas. Isto, por norma, se forem datasets grandes, pode demorar um bocadinho a fazer, porque ele vai ter que ler, ele vai ler o conteúdo do dataset. Depois o que eu preciso de executar é então executar aqui este método, list relationship violations, vou-lhe passar este dicionário e vou passar a lista das relações que existem, que estão criadas no meu dataset. Vou executar isto. Pronto, ele já me detectou aqui algumas coisas. Ele já me está a dizer que nesta relação entre a tabela shipment e a region, existem 6 de 56 valores da region PK, que ele aqui não está a aparecer a mensagem, mas já a decorei, que não existem na tabela region, ok? É a mesma coisa para o product PK, ou seja, eu tenho 4 PKs das 203 que ele encontrou na shipment que não existem na tabela product. Ok? Isto é aquele tipo de problemas que é importante detectar e que depois podemos ir atrás. Obviamente, o útil disto é termos isto automatizado, por exemplo, a cada utilização de um dataset, eu ir fazer este tipo de validações e ver essa informação para saber se está tudo bem ou se eu preciso de corrigir alguma coisa ou analisar. Portanto, isto é uma das coisas que podemos fazer. Também podemos, e não é que seja uma feature muito útil, mas por isto permite-nos também detectar novas relações que, por norma, possam não ter sido detectadas. É um pouco, não vai ser muito usado, acredito, porque ou das duas uma, ou nós temos o auto-relationship, ou nós próprios, sempre que criamos o modelo, vamos ter o trabalho de criar as relações, como é óbvio. Mas podemos executar isto sobre datasets que, mesmo que já tenham relações criadas, pode porventura encontrar ali possíveis relações que nós nos tenhamos apercebido. O que importa é que existe, de qualquer forma, pode ser útil de alguma maneira. Basicamente, o que é que eu vou fazer aqui? Vou usar outro dataset, porque aquele dataset já tem as relações todas criadas. Eu usei o mesmo dataset, mas este tem relações. Vou fazer aqui um list das relationships na mesma. Uma coisa que eu faço primeiro eu vou captar as relações que ele já tem atualmente, porque este método de encontrar relações, ele vai vê-las todas, ele não discrimina se está criada, se não está, se é uma possibilidade de estar criada, se já existe. Portanto, eu quero captar primeiro as minhas relações que eu já tenho, para depois as ignorar. Que é o que eu faço aqui. Eu aqui apanho as minhas relações atuais deste dataset, e pronto, e depois vou mostrar, faço aqui só um output das relações que já existem. Aqui no caso, não tenho nenhuma, portanto ele não me manda nada. E vou fazer aqui a mesma coisa. Para este tipo de relações, eu preciso de analisar a fundo as tabelas para perceber os dados que eles têm, para ver se faz sentido. Vou criar na mesma aqui o meu dicionário, o meu dicionário de chaves das tabelas. E depois vou correr aqui este método find relationship. Tal como disse, estes métodos têm outros parâmetros. Para além de lhe passar o meu dicionário de tabelas, para ele detectar as relações, eu vou fazer aqui um exclude do quê? Das minhas relações atuais, para ele não as considerar, não quero saber. E depois faço aqui alguns thresholds que podem ser úteis. Por exemplo, este Name Similarity Threshold. Basicamente, se isto tiver a 1, quer dizer que eu quero só encontrar aqueles em que o nome das chaves, o nome das colunas que se iriam relacionar são exatamente iguais. O default disto é 0.8, ou seja, ele vai apanhar aqui alguma similaridade aproximada. Portanto, a ideia é aqui não usar a similaridade a 100% porque não devia acontecer, mas podemos ter colunas com nomes diferentes que se relacionam. E também aqui o coverage threshold, ele aqui vai olhar um pouco aqui a nível de registros, para perceber a similaridade dos mesmos e que se faz sentido haver ali uma relação. Então, ele por norma está a 1, eu aqui baixei um bocadinho só para não irmos a 100%. Porque não ia acontecer, porque nós temos falhas nas relações e nos dados. Portanto, não íamos encontrar essas relações. Portanto, se eu executar então aqui este método,
ele vai-me então detectar, para aquele dataset, já me detectou aqui as 3 relações que eu tinha criado e que eu agora não tinha, e portanto eu já sei que posso criar estas relações e que podem fazer sentido tê-las. Okay? Continuando, passando aqui, isto é o que podemos fazer nas relações, passando aqui às dependências. Quando falamos em dependências, falamos em dependências de dados dentro da mesma tabela. Tal como o exemplo que eu dei durante a apresentação, de ter ali, por exemplo, uma tabela de moradas em que deve haver uma dependência entre os códigos postais e a cidade, é o que faz sentido. Eu aqui posso fazer também esse tipo de validação. Tenho que trazer uma nova função, ok? Aqui para as dependências, para eu conseguir criar o diagrama das dependências. E o que eu vou fazer vai ser, eu vou ter que ler uma tabela. Eu, para fazer esta avaliação, tenho que ler uma tabela para o meu lado. Vou fazer o read table, por exemplo, aqui desta region, que é uma das dimensões do meu dataset. E depois o que vou fazer é para executar aqui este método, find dependencies, sobre a minha tabela, para perceber que dependências é que eu tenho aqui. Pronto, ele disponibiliza-me isto em tabela, mas eu, se quiser, posso criar isto num gráfico. Okay? Basicamente, o que ele me diz aqui é que as colunas city, zip code e state são dependentes aqui da region PK, ok? E que o country, a coluna country, são dependentes da coluna cidade, zip code e state. Okay? Isto mostra-nos aqui, em questão dos dados que lá estão, eu posso fazer aqui rápido esse output, só para vocês verem. Portanto, basicamente o que ele me diz é que o country, o country vai depender aqui destas 3 colunas, e estas 3 colunas vão depender aqui do region PK. Portanto, o que nos interessa fazer aqui depois é pegar aqui nestas colunas que eu tenho, e são principalmente estas 3, que são aquelas que estão ali ao mesmo nível, e perceber se há aqui algum tipo de dependency violation que possa não fazer sentido. E isto vai depender daquilo que nós queremos validar e que faça sentido para os nossos dados. Aqui neste caso, como estamos a falar de uma tabela de regiões, de moradas ou de zonas, o que for, eu quero, por exemplo, detectar aqui erros ao nível entre a tabela do zip code, do código postal, e do estado. Se eu executar isto, o que ele me vai dar é algo deste género. Se ele encontrar algum erro de dependência, ele vai mostrar algo assim, que é, ok, eu para este código postal, ele está associado a 2 estados diferentes. A mesma coisa para este código postal está associado a 2 estados diferentes. Pronto, isto já nos dá aqui alguma informação para nós podermos ir consultar aqui o modelo e agir sobre isto, porque isto por norma não deveria acontecer. A mesma coisa, se eu quiser fazer a mesma coisa para o zip code e desta vez para outra coluna, para a cidade, tenho a mesma situação, ou seja, o mesmo código postal para cidades diferentes. Isto pode acontecer em diversos cenários. Uh, uh, ele pode detectar que são palavras diferentes, aqui no caso, mas basta mudar ele basta ter um registro, por exemplo, em caps lock, do mesmo, ou seja, se ele tiver aqui, por exemplo, este primeiro registro, se ele tivesse um igual, mas em caps lock, ele iria detectar também como uma falha de dependência, ok? Ele apanha basicamente tudo o que é diferente, ele vai apanhar aqui, mesmo para ver essa correção. Também, se for útil, podemos obter isto numa tabela, fazendo aqui o list. Todos estes métodos, normalmente, que tenham aqui, mas que têm o modo list e têm o modo plot, que vai nos mostrar em diagrama. Temos aqui essas várias opções. Okay? Por fim, nesta parte mais aqui das funções que temos disponíveis, chegamos então às métricas. Podemos também consultar aqui, em termos de métricas, do nosso modelo. Aqui vou usar um dataset diferente, que está um pouco mais completo nesse sentido. Portanto, eu posso fazer então a listagem das métricas do meu dataset, seja para saber em que tabelas estão criadas, qual é a métrica, qual é a expression, data types, formatação, por aí. Ok? Temos esta informação toda das métricas. E aqui o que é interessante fazer é, eu posso executar este DAX, ok?
e posso executar estas métricas que estão criadas no meu modelo. Existe então um método para isso, que é o Evaluate Measure, que para isso apenas preciso de passar o dataset, passar a métrica que quero ler, quero executar, neste caso vai ser o count dos atrasos, e posso fazer group bys, por exemplo, pelas colunas que estão no meu dataset. Okay? Aqui no caso vou fazer este dataset é de voos, eu vou então calcular aqui o número de atrasos, agrupado pelo nome da airline e pelo país da airline. Portanto, se executando isto, eu vou conseguir executar diretamente a métrica que está no Semantic Model. E se quisesse, podia guardar este resultado num data frame do meu lado para fazer outro tipo de trabalhos. Depois isto também, tanto há group by como há filtros, ou seja, eu posso, tal como aqui, eu posso também incluir filtros neste tipo de evaluates, ou seja, todas as ações por norma que vocês poderiam fazer no cálculo de uma métrica, vocês também podem fazer aqui. Depois, há também aqui a hipótese de vocês executarem DAX propriamente. Vocês podem escrever aqui o vosso DAX e executar sobre o modelo. Eu não tenho neste notebook, tenho no seguinte que vou mostrar, mas vocês vão precisar de fazer o load desta extensão. É uma extensão da vossa livraria, do Semantic Link, do SemPy, que vocês fazendo aqui um percentagem DAX, vocês podem executar o DAX sobre o vosso dataset. Aqui no caso, eu vou executar o DAX sobre este dataset que eu tinha ali. Aqui no caso, eu apenas estou a fazer uma consulta, eu posso fazer consulta às DMVs que dizem respeito ao meu semantic model, ou até poderia escrever aqui a minha métrica e também executar. Mas esse caso eu já vou mostrar a seguir. Mas posso fazer também este tipo de consultas ao nível do meu modelo. Okay? Por fim, posso também executar isto em forma de SQL, as métricas. A única coisa que preciso fazer é definir aqui uma configuração ao nível aqui do Power BI, que me vai permitir consultar esta instância Power BI, consultar o dataset e consultar a tabela de metrics, onde vou poder fazer um select normal, se lembrando sempre que teve como converter aqui o notebook para SQL, e posso fazer aqui um simples select sobre o meu dataset, agrupado pelas colunas do meu modelo, e obter os mesmos resultados. Ok. Portanto, isto são basicamente as funções base. Há mais algumas, ok? Estas são as principais que vocês podem usar, e a ideia aqui é, vocês têm acesso a toda esta informação, a ideia aqui é quase dar asa à imaginação e perceber que tipo de automações é que eu posso criar ao nível do meu modelo. Ou seja, vai depender sempre da necessidade das equipas, portanto acredito que cada equipa irá ter aqui alguma ideia de como eu posso aplicar esta informação para validar os meus dados, para criar documentação dos meus datasets, ok? Portanto, há aqui várias coisas que vocês podem fazer com esta informação do vosso lado. Eu queria agora passar para outra parte. Não sei se eu consigo aqui com o tempo que temos, se calhar consigo responder aqui uma ou duas perguntas, se tiverem, se não, podemos guardar para o fim. Alguém tem alguma questão? Penso que aqui no chat não temos ainda nada, mas se quiserem aproveitar, se não, fazemos no final a ronda de perguntas. Ok. Mas quanto ao tempo, estamos dentro do tempo completamente, está à vontade. Sim. Bom, pronto, eu aqui, neste notebook que vou-vos mostrar agora, isto vocês estão a ver aqui o Great Expectations, é basicamente podemos dizer, parceria em que o Semantic Link colabora aqui um pouco com os métodos da Great Expectations. A Great Expectations basicamente tem aqui alguns métodos que permite fazer validação de base de dados, fecheiros, ou seja, todo o tipo de assets com dados. Existem aqui, ele possui aqui um conjunto de livrarias e métodos que me permite fazer aqui correr aqui um data quality sobre os meus dados. E
Isto já era, eu até vou partilhar só aqui novamente o meu ecrã na apresentação. Isto já era, eu já poderia executar estes métodos de validação sobre os meus dados, mesmo ao nível dos notebooks, ok? Isto sempre esteve disponível, mas eu nunca consegui fazer uma validação aqui ao nível do meu dataset Power BI, através daqui destas funções. O que o Semantic Link veio permitir é então abrir aqui a ligação aos meus aos Semantic Models através do Semantic Link e assim eu consigo usar estas funções de validação que eu já vou mostrar e criar aqui ainda um automatismo ainda mais refinado sobre os meus Semantic Models. Ok, só foi mesmo para dar esta introdução e vou-vos já mostrar como é que vocês podem fazer isto. Portanto, aqui em termos de livrarias, há que instalar aqui um pouco mais. Para além da Semantic Link, vocês vão ter que instalar algumas livrarias do Great Expectations. Aqui a ideia do Great Expectations é o quê? Eu quero criar um set de validações sobre os meus dados. Por exemplo, eu quero ter um set que vai validar determinadas tabelas no meu modelo para ver, por exemplo, se o número de registros que está fora aqui de um intervalo que eu gostaria, se o resultado de algumas métricas está fora de um intervalo desejável, ok? Eu posso criar, podemos dizer que é um dataset, um batch de validações que eu vou executar sobre um dataset, ok? Bom, só enquanto isto faz aqui o starting da session, novamente. Mas basicamente tenho que instalar então estas livrarias, tenho que instalar, importar estas funções. Isto são funções do Great Expectations, não vou estar a explicar em detalhe agora, porque eu vou depois usá-las a seguir e assim explico. Vou importar também estas funções e já agora vou aproveitar então para ver quais são os datasets que eu tenho no meu workspace outra vez. Ok. Ok, pronto, já está a criar tudo. Pronto. Aqui o que eu vou fazer primeiro, assim que tenho aqui a lista de datasets e saiba qual é criar ou seja, eu para executar esse conjunto de validações, eu tenho que criar ao nível aqui do Great Expectations, tenho que criar um contexto que é onde eu vou colocar todas as configurações e todos os alertas que eu vou criar sobre o meu dataset. Portanto, aqui o termo eu vou criar um contexto, tenho que usar aqui este método getContext e vou criar aqui esse objeto. Okay? Pois, ao longo desta pipeline, deste notebook, eu vou criando várias configurações que vou guardando aqui neste contexto para depois no fim executá-lo sobre o meu dataset. Aqui, então, o que me permite usar as funcionalidades do Semantic Link dentro do GX, ou do Great Expectations, é aqui esta a função de criar um data source, ok? Isto é o que me permite criar aqui, então, esta ponte entre estas funções e com os meus Semantic Models. Aqui no caso, eu vou escolher este dataset, o Retail Analysis, que eu vou chamá-lo aqui. Vou-lhe dar um nome, ok? Para a minha data source vai se chamar aqui Retail Analysis Data Source. E vou então usar aqui estas funções para adicionar esta source ao meu contexto. Okay? Depois disso, o que eu preciso fazer é especificar quais são os assets de dados que eu vou querer validar. Posso fazer aqui três tipos de assets diferentes que eu posso criar. Posso criar um asset de dados para validar ao nível de uma tabela do meu modelo. Posso criar ao nível de uma métrica ou até de uma query DAX. E para criar isso, a única coisa que eu preciso de fazer é adicionar à minha data source
vou adicionar um asset, aqui no caso vai ser um Power BI Table Asset, e vou então buscar a minha Table Store, que é uma das tabelas, por acaso não listei as colunas, mas é uma das colunas, uma das tabelas que eu tenho naquele dataset. Portanto, executando aqui, ele já me cria o meu asset para esta tabela específica. Basicamente, o que eu tenho aqui são os dados de a tabela que eu vou consultar quando eu quiser validar este asset. Posso fazer isto ao nível de uma métrica também. Aqui no caso, eu vou criar aqui este asset, Total Units Asset, e vou querer colocar neste asset para validação a minha métrica Total Units agrupada aqui por o ano fiscal e o mês fiscal. Pronto. Portanto, vou criar aqui também um asset para validação ao nível da métrica. E posso criar também um asset ao nível do DAX, ou seja, se eu quiser criar aqui uma métrica, um DAX que eu queira fazer a validação deste lado, eu também posso criar esse asset. Aqui no caso, uso o Add Power BI DAX Asset, passo-lhe aqui o nome do meu asset e a DAX String, que vai ser a métrica que o meu evaluate que eu vou querer passar. Aqui no caso estou a fazer, agrupado também aqui ao ano fiscal e ao mês fiscal, estou aqui a fazer um divide destas duas colunas que existem neste dataset, data source, aliás, e que vai ter aqui o nome Total Units Ratio. Portanto, vou criar também este asset, adicional à minha data source. Portanto, já temos os dados que nós queremos validar, e agora o que nós podemos criar são as expectativas, criar aqui eu gosto, lá está, é criar umas constraints àqueles assets que nós criamos. A primeira que nós vamos criar vai ser então ao nível da tabela store. O que eu vou fazer é, eu vou criar uma nova expectation suit, que é o nome que é dado aqui, e eu vou adicionar essa expectation suit ao meu contexto. Este vai ser o nome desta expectation suit, que basicamente o expectation suit vai conter todas as regras que eu vou querer validar. Depois por aqui, eu à minha suite, eu vou adicionar as expectativas que eu quero. Aqui no caso, eu vou adicionar duas para validar sobre a minha tabela de store. Eu vou adicionar esta expectativa que vai chamar aqui uma função do GX, que me vai validar os zip codes e vai me dizer se são válidos ou não. E vou aplicar esta validação sobre a coluna postal code daquela tabela. Esta aqui é uma função direta do GX. A mesma coisa aqui vou criar outra expectativa também, mas neste caso vai ser ao nível da própria tabela. Eu vou usar esta função, o table how count to be between, e eu quero que esta tabela tenha um how count entre 80 e 200. Okay? É mais uma validação que eu quero fazer também. E no final, a única coisa que eu preciso de fazer é, ao meu contexto, eu vou adicionar as expectativas que eu criei. Basicamente, vou passar aqui o expectation suit, que é a suite que eu criei cá em cima, que já foi recebendo todas as expectativas e agora vou guardá-las no meu contexto. E, portanto, vou fazer isto para a Store e vou fazer isto para os outros dois, para as outras duas validações que eu queria fazer. Vou fazer para a métrica, que eu quero avaliar. Portanto, a Total Units, eu vou definir que quero que tenha um valor mínimo de 50 mil. Portanto, ou seja, da mesma forma, vou fazer aqui esta validação. Vou adicionar a expectativa ao meu contexto. E a mesma coisa para o DAX que eu passei. Portanto, eu quero que o resultado daquela divisão, o Total Units Ratio, tenha um valor compreendido entre 0.8 e 1.5. Portanto, vou definir esta expectativa e adicioná-la ao meu contexto. Ok? Depois ele vai dando aqui toda a informação que está a ser adicionada. E por fim, passamos então à parte da validação. O que eu preciso fazer para isso vai ser criar um checkpoint, vai ser a minha configuração, ou seja, onde eu vou associar o asset que eu quero validar às expectativas que eu quero validar. Portanto, aqui neste caso, nós temos 3 validações que vamos querer fazer. No caso, eu estou aqui com as minhas expectation suits, que são aquilo que eu vou validar.
sobre este asset que diz respeito a este data source. É a mesma coisa para os restantes, ou seja, sempre nesta lógica, associar as expectativas que eu quero validar ao data asset que eu quero pronto, basicamente confrontar as expectativas com aquilo que está no asset. Vou criar este checkpoint e adicionar este checkpoint ao meu contexto. E depois, por fim, o que eu preciso fazer é fazer um checkpoint run. E isto vai-me gerar um JSON, salvo erro, que vai ter aqui toda a validação que ele fez e como é que correu. Portanto, nós vamos executar agora estas validações. Vai começar aqui a fazer. Não demora, é um dataset, também não tem muitos dados, portanto não vai demorar muito a fazer. Portanto, ele está a fazer aqui, são 3 validações que ele tem que fazer. São 4 até. Portanto, isto, entretanto, termina. Pronto, já terminou de fazer aqui as validações, demorou 8 segundos. E agora eu guardei este run, eu guardei-o aqui neste data frame. Vou fazer então o display disto. E ele lá está, ele levou-me aqui este JSON. Mas, só para simplificar aqui a vista a todos, vou mandar isto para uma data frame e vou fazer aqui algumas transformações para disponibilizar isto de uma forma tabular, para que se perceba melhor. O que é que isto nos dá? Vai-nos dar o VATS que nós validamos, ok? Vai-nos dar aqui aqueles que nós criamos, portanto eu tenho aqui 2 validações para o Store Asset, uma para o Total Units Asset e outra para o Units Year Over Year Asset. Qual é que foi a validação que foi feita? Ok, tem aqui a validação dos zip codes, table row counts, columns value between, e se a validação teve sucesso ou não. Portanto, teve sucesso em todas, menos aqui numa. Portanto, isto já me está a dizer que esta validação não teve sucesso. Já me disse quantos counts é que ele encontrou errados, que caíram fora do intervalo que nós definimos. Esta era a validação que nós definimos que a métrica deveria dar entre 0,8 e 1,5. E ele está aqui a encontrar 3 registros, que até mostra aqui, que saíram fora desse intervalo. Depois, a partir daqui, a ideia é nós irmos fazer aqui o diagnóstico desta métrica, dos nossos dados, para perceber então, ok, mas porquê, onde é que isto está a acontecer, porquê que estes dados estão a cair fora, em que mês é que estão a cair. Portanto, a ideia depois é ir fazer esse diagnóstico e ir atrás do possível problema. Eu aqui posso fazer uma coisa muito simples, eu aqui se quiser correr DAX, tal como tinha dito, vocês podem correr um evaluate diretamente sobre o vosso dataset. Eu se quiser posso dar aqui uma espreitadela para perceber onde é que isto está a acontecer, ok? Eu consigo ver logo que esta métrica está a trazer aqueles valores fora de intervalo aqui em janeiro, em abril, em julho, ok? Ou então, pronto, para ser aqui um pouco mais picuinhas, posso desenhar aqui também um gráfico e ter essa visão, definir aqui os intervalos e ter essa visão de perceber o que é que cai fora do intervalo, ok? E isto é mais uma forma de nós usarmos também o Semantic Link em paralelo com outras funções que já existem para Data Validation, para nós podermos então fazermos a Data Validation do nosso Semantic Model. Okay? Há outras coisas que podemos fazer, eu já estive aqui a fazer mais testes. Vocês podem fazer refresh de partições com o Semantic Link também, ok? Eu só não consegui executar este código porque é preciso ter o workspace tem que ter premium para eu fazer esta refresh de partições, mas eu com o meu eu consigo através de uma das funções aqui do Semantic Link, que é o list partitions, consigo saber quais são as partições do meu dataset e depois consigo fazer um refresh dataset em que consigo definir qual é que é a partição, ok? Pronto. Há todo o tipo de automações que vocês podem fazer, existem várias funções, ainda não explorei a todas, mas a ideia é aqui um bocado perceber as necessidades que existem na vossa arquitetura, o que é preciso, problemas é que existem e como é que isto pode resolver esse problema. Por norma, esses problemas até já podem estar a ser resolvidos, mas se calhar não estamos aqui a ter algo automatizado para o fazer. E é um bocadinho isto que o Semantic Link vem possibilitar. Okay? Pronto.
quero agradecer a todos, ok? Eu vou deixar aqui este QR Code, que isto vai dar aqui um conjunto de links, tem lá um link para feedback, que eu agradeci imenso. É a primeira vez que estou a apresentar esta sessão, então feedback é sempre bem-vindo aqui para melhorar o que for necessário. E também tem lá o link para o meu Git, onde vocês depois podem fazer download dos notebooks que eu tive a executar. A única coisa que depois precisam de fazer, se quiserem executá-los do vosso lado, é mudar o nome do dataset para os vossos datasets e podem começar a experimentar isto. Ok? Se Ok, tiver muito alguma obrigada, questão, Rui. não. Foi espetacular para começarmos aqui a ter a dar asas à imaginação para vermos o potencial da feature, não é? Acaba por nos ajudar aqui a adicionar uma camada também de data quality, que às vezes era um bocadinho mais difícil de ter, mesmo toda a questão de documentação, que por vezes precisávamos de uma aplicação externa, como o Power BI Helper, para termos a lista de todas as tabelas, todos os campos. Aqui ajuda-nos a dar essa flexibilidade integrada no Power BI, portanto, acho que será bastante útil para muitos de nós. Não sei se temos alguma questão. Tivemos aqui algumas reações, mas parece-me que não temos nenhuma questão. Mas diz-me, do teu lado, para ver se temos, entretanto, aqui alguém que esteja um bocadinho mais envergonhado, coloco aqui uma questão. Qual é que é a feature que te parece mais interessante ou que tu te vejas a utilizar mais no teu dia a dia, de acordo com aquilo que é o teu trabalho no dia a dia? O que é que achas que é aqui mais disruptivo e mais útil com a utilização do Semantic Link? É muito isto, estes últimos use cases que apresentei agora no final. Eu acho que eu, quando estava a preparar o demo, fiquei mesmo a pensar, tipo, eu raramente vejo este tipo de coisas a existir. Aqui a parte interessante é ter isto automatizado. É ter, por exemplo, os meus datasets a atualizar todos os dias e eu, sem sequer me preocupar, eu vou ter uma camada deste género em que vou ter ali vários assets que eu quero validar, várias tabelas, métricas que eu quero ir validar, em que tenham que respeitar ali certos parâmetros, e eu sem ter que me preocupar, eu ter isso automatizado, e a única coisa que eu preciso saber é que está tudo bem e não preciso fazer nada, ou se aquilo foi detectado alguma coisa. E isto é algo que é rápido. Obviamente que isto vai depender sempre do size do dataset, mas de qualquer das formas, nós temos, correndo isto uma vez por dia, acho que vai adiciona aqui uma grande segurança também para nós que desenvolvemos, para garantir que os dados estão sempre corretos para aquele que é o utilizador final. Portanto, eu via-me a criar aqui um automatismo com, aqui, tanto em produção, tanto numa camada de produção para fazer esta validação, tanto também, como eu falei mais no início, ter aqui uma camada intermédia entre desenvolvimento e produção para fazer um check-up ao meu dataset de tudo o que tem a ver aqui com relações, com dependências, Exato. com parâmetros fora de sítio. Isto, pelo menos eu como data engineer, que a ideia para mim é tentar automatizar ao máximo, e isto aqui é algo que gostava mesmo de implementar em alguns sítios. E aqui no Mas, fundo, na tua última demo, mostraste aliado à biblioteca do Great Expectations, que já tem algumas funções pré-definidas, pelo que eu entendi, mas também podemos criar as nossas próprias funções. sim, o Semantic Link também permite que nós criemos funções. Assim, as funções vão ser aqui as funções padrão de Python, que depois a ideia é essa, depois é ter isto automatizado. Eu não quero correr isto, eu não quero executar, ter que vir aqui mudar o meu dataset, Isso. e para Exato. ter que executar este script. Eu quero, E- eu quero, eu quero, por exemplo, falando aqui, por exemplo, um Power BI que vai ler um dataset com a documentação dos meus datasets. Eu quero ter isto a correr uma vez por dia, que seja, e vai-me ler todos os meus datasets e gerar a documentação automaticamente. E isto aliado a funções, vou iterar os datasets todos e disponibilizar isso sem sequer precisar de ir lá carregar no botão. Portanto, é esse tipo de coisas, ou seja, é quase como tu teres, em termos de documentação, é a documentação automática, é quase uma garantia que tu tens a partir do momento em que disponibilizas um modelo.
E também tens a camada de validação. Depende sempre da validação que queres fazer. Neste caso, que eu usei, onde usei o Great Expectations, foi uma validação mais específica, então Exato. já vai um bocado de dataset para dataset, mas se eu quiser ter uma validação mais superficial, ao nível das relações e das dependências, posso ter isto a executar para todos os datasets de um workspace de produção ou desenvolvimento, o que seja. Isto sempre aliado aqui a funções para para termos este Exato. automatismo. Ok, muito bem. Muito interessante, de facto. Acho que vai ser muito útil para muitos de nós toda essa questão da documentação e automatização. Portanto, muito obrigada pela tua sessão, foi muito esclarecedora. Obrigado. Eu acho que vamos ter aqui mais malta a começar a explorar o Semantic Leak a partir de hoje. Portanto, respondam ao feedback form que o Rui tem aqui. Em breve nós também vamos disponibilizar no YouTube para quem não conseguiu ver a sessão. Portanto, obrigada a todos. Resta um bom dia. Muito obrigado a todos. Obrigada, Rui.